Dia, meus queridos irmãos e amigos da Escola Bíblica Discipuladora da PIB e a todos os que estão assistindo esse vídeo, é claro, né? A graça e a paz de Cristo a todos. Peço a Deus nesse momento que abençoe o estudo da sua palavra e nos capacite a compreender qual o verdadeiro sentido da igreja aqui na terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Hoje, meus irmãos, nós estudaremos a lição de número 9 do segundo trimestre da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, ok? Nós falaremos sobre o tema A Igreja, Cristo presente no mundo. Para isso, nós usaremos o texto da carta do apóstolo Paulo, aos cristãos da cidade de Éfeso, lá no capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. Eu vou citar para os irmãos a versão da Bíblia, nova tradução da linguagem de hoje, ok? Que eu considero ela muito importante. Então eu peço a vocês que acompanhem a leitura da palavra. Por isso, eu que estou preso, porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que seja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo, um só Espírito e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos e que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom espiritual e um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Ele subiu quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Observem, meus irmãos, como é muito boa essa versão. Essa versão é a versão atualizada, ok? Ela é muito boa. A epístola aos Efésios, meus irmãos, ela foi escrita por Paulo, ok? Durante sua primeira prisão em Roma, e foi datada entre 60 e 63 depois de Cristo.
A maior parte das recomendações do apóstolo, ela refere-se à posição da igreja em relação a Cristo, ok? A igreja que havia em Éfeso no final do século I depois de Cristo, meus irmãos, foi uma das 7 igrejas mencionadas no Apocalipse, juntamente com Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, que é a atual Elacheir, ok? E Laodiceia do Lico. A cidade também, ela foi sede de 2 concílios, ok? O primeiro e o segundo concílio de Éfeso. E o texto da carta aos Efésios 4, de 1,16, que acabamos de ler ainda há pouco, meus irmãos, esse texto ele quer nos mostrar que nós precisamos entender que caminhar de um modo digno de Cristo significa que estamos vivendo de uma maneira que o honra, né? De uma maneira que o agrada. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras e nós devemos cumprir com amor e devoção cada missão que Ele nos dá, para que os outros vejam no nosso exemplo, no meu exemplo, no teu exemplo e glorifiquem ao Senhor. Ok? É importante nós entendermos isso. A unidade, meus irmãos, ela deveria ser uma característica da igreja, mas há apenas um meio de sermos verdadeiramente unificados, ok? Somente se cada crente, como membro do corpo de Cristo, for sinceramente e obediente ao Senhor, tá? Precisa ser sincero e obediente. Deus jamais contradiz a si mesmo, porque isso, quando todos se submetem fiel à vontade dele, né? Eles trabalham em prol do mesmo objetivo, ok? Nenhum cristão jamais foi chamado a seguir sozinho em sua caminhada, jamais, sua caminhada de fé. Deus nos uniu como igreja a fim de que encorajemos uns aos outros, é mãos dadas, é vida na vida, é ajuda mútua. E é muito importante esse cuidado, como diz lá em 1 Coríntios 12, 7. Olha só, né? Portanto, é importante que todos nós, meus queridos, vivamos de modo submisso ao Senhor, a fim de que outros do corpo de Cristo possam também amadurecer e obter, né, o que precisam para fazer a sua parte no ministério. Observe a importância. Meus irmãos e meus amigos, a Igreja de Cristo, ela é a mais fantástica instituição na face da terra. Não existe nenhuma outra, tá? Nenhuma outra foi e é tão importante como a Igreja de Cristo. Várias vezes anunciaram sua falência, a sua morte. Várias vezes foi anunciado, né? O maior alarido foi dos teólogos da morte de Deus lá nos anos 60 e 70. Observem, né? Em nosso tempo, ela é duramente atacada, né, por teólogos e pensadores cristãos, pasmem, né? Que a chamam de alienada e irrelevante. E esses teólogos e pensadores, eles é que são alienados. Eles não veem a pujança da igreja, o crescimento da igreja. Eles são irrelevantes, pois o que eles dizem estará no lixo bem mais cedo do que eles pensam. Bem mais cedo, né? É interessante observar que a igreja, ela tem o estranho hábito de sepultar os seus coveiros. Aqueles que querem matar a igreja, eles acabam morrendo, né? Eles se vão e a igreja fica, como se vão seus críticos amargos, inclusive os de dentro dela, né? E a igreja continua, meus irmãos. Efésios 5, 25 torna a igreja uma instituição única, pois Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, e isto a torna única. Não importa que o mundo a odeie e alguns crentes a maltratem, não importa. Cristo morreu por ela, é importante a gente entender. Paulo também amava a igreja e se doou a ela. Observem, meus irmãos, o fato de ele tê-la perseguido doía ele muito, né? E ele nunca esqueceu disso, Paulo nunca esqueceu disso. A visão de Paulo sobre a igreja muito nos ajudará, pois é a visão de um perseguidor, né, que se apaixonou por ela, se apaixonou pela igreja, né? O que significa igreja, meus irmãos? O que Paulo queria dizer com igreja? Como ele a descreveu? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O termo igreja, meus irmãos, eclésia, que ele usava 62 vezes, na maior parte indica uma congregação local de cristãos.
ok? Vamos entender isso. Paulo e os demais escritores do Novo Testamento nunca usam o termo como nós usamos. Nós usamos como um prédio, né? Como uma denominação, um ajuntamento de igrejas ou uma instituição. Agora, no Novo Testamento, igreja é gente. É gente, meus irmãos. É povo, são pessoas. Em Atos 20 e 28 e Apocalipse 5, 9, a igreja que Jesus comprou se compõe de pessoas, né? E não de prédios ou de instituições. Ficou bem entendido isso? Então, não prédios e instituições, ok? Igreja é kalel, ou seja, chamar, verbo usado na convocação de um exército. Observem que mais tarde passou a ter o sentido político, ou seja, cidadãos, né, ou uso de direitos civis reunidos para tomar decisões. O termo, meus irmãos, é usado assim em Atos 19, 32, 39 e 41. Assembleia, o que difere de demos, povo, multidão, por ter um caráter organizado, ok? Paulo não lhe dá sentido político, mas é uma eclésia em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, ok? Lá em Mateus 16, 18, Jesus disse que seria sua igreja, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Olha o que o texto diz, meus queridos. Igreja, portanto, na maior parte das vezes é um grupo local de pessoas reunidos em nome de Deus, por causa da fé em Jesus Cristo, ok? É simples assim. É o povo de Deus reunido, como está escrito lá em 1 Coríntios 11, 18. Quando vos reunis como igreja, ok? Agora observem a dimensão universal da igreja, meus queridos. Por que a carta aos Efésios é chamada de rainha das epístolas? Por quê, meus irmãos? Porque é o mais profundo tratado sobre a teologia da igreja já escrito, meus irmãos. Nela, o sentido de eclésia é mais amplo, né, que reunião local. É uma assembleia universal. Os salvos de todos os tempos são uma assembleia de Cristo. Olha que definição. Já há uma assembleia no céu. Há também a assembleia do Cordeiro, como diz lá em Apocalipse 19, 1 e 6, né? E há uma eclésia aqui na terra, né? Que nós chamamos de igreja militante. Mas o que é igreja militante, professor Luiz? Né? É a eclésia de Cristo que prega, que sofre, que testemunham. Eram militantes, meus irmãos, as eclésias do Apocalipse, né? E as eclésias aos quais Paulo, né, destinou nas suas cartas. Vamos agora à igreja, corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 12 e 31 e Efésios 4, 1 e 16, que é esse texto da nossa lição, né, que nós estamos estudando hoje, eclésia, meus irmãos, ela é mostrada como corpo. A figura mostra a interdependência e a complementariedade dos crentes, né, das eclésias. Num corpo, meus irmãos, os membros dependem um dos outros, não é isso? E se completam, não é mesmo? Um membro depende do outro. A igreja é um grupo de pessoas que deve viver em solidariedade, em harmonia e em amor, um completando o outro, como eu acabei de dizer, né? Nem as pessoas e nem as igrejas, meus queridos, devem viver isolados umas das outras, como diz 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, né? Isso é importante, meus irmãos, porque os batistas, eles confundem a autonomia da igreja com o isolamento. Muitos confundem, né? Nós precisamos entender que o pé não vive isolado da mão, não é mesmo? Não vive. A Assembleia Universal, ela é chamada de corpo de Cristo. A ideia, meus queridos, é que Jesus está presente no mundo por meio dela e por ela, né? Ela é Cristo na terra, ou seja, toda a igreja o é. Se Cristo está em cada crente, em mim e você, como diz João 14, 23, cada crente é morada de Cristo, correto? É importante, né? E também nós precisamos entender que
em 1 Coríntios 3,16, Paulo diz que somos santuários de Deus. O termo grego para santuário é naos, né? Que a Septuaginta usa para lugar santíssimo, lugar onde Deus fica. Nós falamos um pouco sobre Septuaginta na aula passada. Não sei se os irmãos estão lembrados. E o mesmo texto diz que o Espírito habita em nós. Observem que a Trindade, meus irmãos, ela está presente no mundo pelos crentes em Cristo, ok? Nós somos o corpo de Cristo, ou seja, sua presença no mundo. Não esqueçamos disso. Somos corpo de Cristo em lugar específico. É triste ver hoje tantos crentes falando mal da igreja, né? Porque se decepcionaram com alguma coisa ou com alguém, né? Eles esquecem de perdoar e parece que até nunca decepcionaram alguém, não é mesmo? E atacam a igreja, né? Eu acho muito estranho, porque eles falam mal da igreja, falam mal da própria eclésia da qual fazem parte. E isso, meus irmãos, infelizmente, tem acontecido com uma grande frequência, tá? A igreja local, a eclésia, num determinado lugar, apesar dos seus defeitos, dos seus problemas, também é o corpo de Cristo. Paulo disse isso aos Coríntios, como nós acabamos de ler ainda há pouco. Nós precisamos entender, meus irmãos, que não há igreja local perfeita, não há. Alguns sonhadores, vez por outra, né, dizem, voltemos à pureza, à santidade e à simplicidade da igreja primitiva. Eu confesso que muitas vezes em sala de aula falei com vocês, né? Mas assim, cometi esse equívoco, né? Porém, eu percebi que todas as epístolas, elas foram escritas para sanar problemas das igrejas, pois havia imoralidade, né? Como nós podemos observar nas cartas de Paulo aos Coríntios. O que observamos lá é uma desordem na igreja de Coríntio, meus irmãos, né? E a complexidade dos relacionamentos. Eles tinham problema no relacionamento entre os crentes e as igrejas. A gente vê isso nas epístolas pastorais, quando nós lemos. Mesmo assim, meus irmãos, com todos os seus defeitos, problemas e falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo na terra, continua sendo, né? Continua sendo o melhor lugar para estarmos. Somos parte desse corpo, eu e você, e nós devemos honrá-lo e amá-lo, pois somos a igreja, né? Somos Cristo, presente neste mundo, neste século. É sério, meus irmãos, ser igreja, né? E é glorioso ser igreja. E nós somos, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus, como diz 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. O Novo Testamento, meus irmãos, ele não detalha muito da vida organizacional da igreja, exceto lá naquele episódio de Atos 15, né? Que não foi típico e nem repetido. Foi aquela questão da controvérsia sobre a circuncisão dos gentios. Ok? As igrejas, meus irmãos, em linhas gerais, que eu falo em linhas gerais, elas eram solidárias. Procurar um modelo de organização eclesiástica nas cartas paulinas, por exemplo, nós podemos nos frustrar. Mas o espírito de relacionamento deles deve ser imitado por nós. O governo próprio, a cooperação, relacionamento solidário, né? A contribuição aos necessitados, inclusive as igrejas, e a visão de um todo. Isso sim deve ser reproduzido por nós, pela igreja hoje, né? Nós percebemos que o elo entre as igrejas era a pessoa de Jesus Cristo e não o modelo eclesiástico, ok? Bem diferente da visão fragmentária, né, de boa parte das igrejas locais de hoje, meus irmãos. Bem diferente. Meus queridos, a igreja, ela nasceu idealmente na eternidade, na mente de Deus antes de haver mundo, como diz Efésios 1:4. Entrou na história pela pessoa mais fantástica que já viveu na Terra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Fixe bastante isso, tá? Quando a história acabar, na meta-história, eu vou explicar o que é meta-história, não haverá família, como diz Mateus 20:30, porque na ressurreição nem casam e nem são dados em casamento, serão como anjos de Deus no céu, mas haverá igreja, meus irmãos, porque haverá Deus. Meta-história, meus queridos e amigos, é a investigação
que se propõe à determinação das leis que regem os fatos históricos, ok? E os lugares que ocorrem esses fatos históricos, com a intenção de explicar o mundo. É a filosofia da história. Viu como é fácil definir meta-história? Precisamos entender, meus irmãos, meus queridos, que a igreja é do Senhor, né? O evento igreja, ele é maior que o evento família, né? Ela é tão fantástica que as potestades espirituais aprendem dela, como diz Efésios 3, 9 e 10. Há batalhas travadas, meus irmãos, e coisas que acontecem no reino espiritual, das quais nós nada sabemos, Mas nos foi ensinado que a nossa conduta reflete, né, o que acontece lá. Você sabia disso? E é por isso, meus queridos, que não devemos desistir de orar, não devemos parar, né? E devemos submeter-nos ao Senhor obedientemente. O que acontece em nossa vida de fé tem implicações maiores do que nós podemos ver, ok? Do que nós podemos ver. Portanto, permaneçamos firmes, meus queridos, e confiantes no Senhor, mesmo quando não podemos, né, contemplar o que Ele está fazendo. A igreja, meus irmãos, ela é a menina dos olhos de Jesus. A menina dos olhos de Jesus, que morreu por ela, meus queridos. Ou seja, morreu por mim, morreu por você. Nós estamos caminhando agora para o final desse estudo, meus irmãos. E precisamos compreender que a igreja, ela é de Cristo. Não queira ser dono dela. Não aceite donos humanos da igreja. Ela pertence a Cristo, somente a Cristo. Nós somos parte dela, né? Somos parte dela. Cuidamos dela e devemos honrá-la, né? Seja feliz, meu querido, em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter, ser a igreja de Jesus Cristo, ser salvo por Ele. Ame sua igreja com paixão, doe-se, apresente-se a Ele de coração para servir e adorar. Estamos caminhando para o final do estudo de hoje, meus irmãos, e nós precisamos compreender que a igreja, ela é de Cristo. Não queira ser dono dela. Não aceite donos humanos da igreja. Ela pertence a Cristo. Nós somos parte dela. Cuidemos dela, né? Devemos honrá-la. Seja feliz em ser igreja, né? É o melhor privilégio que alguém possa ter, né? Que nós temos é ser igreja, né? Ser igreja de Jesus, ser salvo por Ele. Ame sua igreja com paixão. Doe-se, apresente-se a Ele de coração para o servir e adorar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao final de mais uma aula, meus queridos. Nós estamos voltando aos pouquinhos à normalidade da vida, ok? A normalidade da vida cotidiana, mesmo com esse problema do vírus. Continuemos tomando todo o cuidado necessário para a nossa proteção, né? Para a proteção de todos. Pedimos a Deus que nos abençoe e capacite a cada dia a viver conforme a sua vontade e viver como igreja, mas igreja santa, né? Em unidade e amor fraternal. Tenham todos um excelente domingo e uma semana abençoada na presença do Senhor. Receba o meu caloroso e fraterno abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Até lá então, meus irmãos, um grande abraço. Fiquem na paz.